Olá, muito boa noite para você, telespectador da Rede Vida. No ar, mais um Frente a Frente, que recebe hoje o senador Randolph Rodrigues, da Rede Solidariedade, que é do Amapá e hoje vai comentar aqui conosco todos os assuntos desta semana, que foi muito intensa até agora. E olha que nós estamos só na quarta-feira. Tivemos o Supremo discutindo as medidas com audiência pública para discutir as questões ambientais, o discurso do presidente Jair Bolsonaro na ONU, o Congresso trabalhando intensamente para aprovar os embaixadores, inclusive Nestor Foster, embaixador do Brasil nos Estados Unidos, agora está aprovado pelo Senado Federal, já vai poder apresentar as suas credenciais ao governo americano. E ainda tivemos outros temas aí, como o Renda Brasil, que agora vai virar Renda Cidadã, em discussão com a equipe econômica do governo. Boa noite, senador. É um prazer recebê-lo aqui. Satisfação é toda minha, Denise, Zé Maria, estar aqui com vocês, estar com todos os telespectadores da Rede Vida. Pois é, Zé Maria, a semana, ainda estamos na quarta-feira e está intensa, né? Amanhã ainda tem Ernesto Araújo no Senado para se explicar sobre a visita de Mike Pompeo a Roraima. Deu muita confusão essa visita do secretário norte-americano por aqui. Os senadores dizem que ele tinha que passar por Brasília, é aqui que está o poder, e não ir exatamente a Roraima e ofender o Brasil usando o território nacional para insinuar o uso da força contra o regime da Venezuela. É possível questionar o regime, mas um secretário norte-americano em território brasileiro fazendo isso é que é complicado. E aí foi caso pensado, ele visitou outros países que fazem fronteira com a Venezuela. Denise, essa conversa de hoje do ministro da Economia com líderes ali mostra que a situação está bem próxima mesmo de criar um programa social que o presidente Bolsonaro descartou e disse que ia dar um cartão vermelho para quem insistisse. Senador, o cartão vermelho do presidente Jair Bolsonaro não vai sair se o projeto for criado, não. A tendência é essa, de criar um programa social. Tem uma reação bipolar aí do presidente da República, Zé Maria. Veja, ele está louco para ter algum tipo de programa social. Ele gostou do auxílio emergencial, mesmo tendo sido contra, e muito distante de seus $1.000 que ele falou lá na Assembleia Geral da ONU. Ele, originalmente, é importante dizer, o presidente da República queria um auxílio emergencial de R$200. O Congresso Nacional, a oposição em especial, que bancou os R$600. E depois, se valendo e surfando da popularidade dos mais pobres, que ele não tinha tido isso, lembremos que, em especial, nos rincões mais distantes do país, o presidente não teve tanto sucesso, ele ser um reduto, basicamente, onde tinha mais entrada o Partido dos Trabalhadores. Mas, então, se valendo disso, o presidente está desesperado para ter algum programa social. O problema é o seguinte, tem que fechar a conta, né? Não dá... O orçamento de 2020 foi um orçamento extraordinário por conta da pandemia. Por isso que, inclusive, o Congresso aprovou uma proposta de emenda constitucional determinando um orçamento excepcional para o ano 2020. 2021, nós temos regras constitucionais, a não ser que essas regras sejam modificadas, né? Tem regras constitucionais, tem a emenda constitucional número 95, que estabelece um teto de gastos. Então, o presidente tem que dizer de onde vai sair o dinheiro para ter um programa social. Ele está querendo colocar o novo imposto, né? O imposto sobre transações eletrônicas, sobre transações digitais. É possível aprovar isso? Isso é um eufemismo para chamar de CPMF com nova roupagem, né? De nossa parte, terá oposição mesmo dura. Se for para criar o programa social? Mesmo para tirar o programa, porque nós podemos criar o programa com outros tipos de tributos, com quem não é tributado no Brasil, Zé. Por exemplo? Por exemplo, grandes fortunas. Desde a Constituição de 1988, não tem nenhum tributo sobre grandes fortunas. Contribuição social sobre o lucro líquido das instituições financeiras. Não temos nenhum tipo de tributação sobre isso. Olha, é um absurdo no Brasil iate, jatinho, jet ski não ser tributado. Então, vamos tirar disso daí
Agora, criar uma nova CPMF, penalizar mais a classe média, que já vai sair empobrecida da pandemia, vai sair empobrecida, se não desempregada. Vocês viram os dados do IBGE que também saíram nessa semana. Nós vamos para 12,9, 13 milhões de desempregados. O índice de desemprego chegou a 13,6 e tem outros 17 milhões que não estão procurando empregos. E vão começar a procurar agora e vai bater no índice de desemprego. Nós vamos chegar em dezembro deste ano com quase 20 milhões de desempregados. Senador, o que mudou aí? Qual foi a chave? Porque antes o grupo de Chicago, como é chamado, os Chicago Boys, que é a escola do ministro da Economia, passava longe de qualquer debate sobre programa social, alguma coisa desse tipo. Hoje, a fala do ministro é assim, nós temos 38 milhões de invisíveis e precisamos cuidar dessa turma. O que mudou aí? Foi a pandemia que mudou o raciocínio da lógica? Primeiro, essa fala, eu saúdo a adesão do ministro a um discurso que sempre foi nosso. O discurso de pensar nos que mais precisam, pensar nos mais pobres, sempre foi daqui. Esse discurso do ministro, na verdade, tem um fundo aí. Não é um discurso, ele quer, com esse discurso, bancar outra coisa, a tributação, que também é dos pobres. A classe média brasileira está empobrecida, a classe média brasileira não pode ser tributada mais do que foi, porque, historicamente, a classe média brasileira, e, em geral, todos os brasileiros, só tem tido perdas com o aumento da tributação. Para ter uma ideia, Denise e Zé Maria, em 1995, a carga tributária no Brasil correspondia a 25% do nosso produto interno bruto. Em 2004, essa carga tributária chegou a 34% do produto interno bruto. Nós estamos em uma situação que nós temos que reduzir ou simplificar essa tributação e fazer a tributação que não existe no Brasil. Hoje tem quanto? Por volta de 40%? Hoje foi mantido, de 2005, 2008, 2010, foi mantido esse nível, 34%, 36%, 36% a 37% do nosso produto interno bruto. Mas já cresceu de uma forma que nós temos o seguinte paradoxo, Zé Maria e Denise. Nós temos uma tributação de Suécia e Dinamarca com serviços sociais de Mali, de Djibouti, da Somália. Né? É essa a questão. Ou seja, para aqueles que estão nos assistindo agora, a tributação que ocorre não é correspondida na dimensão dos serviços sociais. Aí a resposta é o quê? Aumentar a tributação daqueles que mais pagam tributo, porque, além do mais, tem isso. Nós temos um sistema tributário regressivo, penaliza os que menos têm e não penaliza aqueles que mais têm. Aí a solução apresentada qual é? Criar um novo tipo de CPMF. CPMF foi uma péssima ideia, que tem péssimas lembranças para todos os brasileiros e que não pode ter espaço no cenário brasileiro para reclamar. Vem aí uma reforma tributária, né? O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já falou que quer, inclusive, ver se vota o primeiro turno ainda este ano na Câmara. O senhor vê essa possibilidade? E essa reforma tributária, ela vai cuidar só dos impostos federais, como deseja o ministro Paulo Guedes, ou vai englobar também ICMS e ISS, que são aí os impostos, o imposto estadual e o imposto municipal? Denise, Zé, a reforma, qualquer reforma tributária, eu acho que ela deve ser pautada por dois princípios. O primeiro, simplificar os tributos. Eu acho que a grande dificuldade de quem atua no direito hoje é dos professores de direito tributário, com a quantidade de tributos que tem no âmbito federal, no âmbito estadual, no âmbito municipal. Né? E a dificuldade maior, qualquer aluno, qualquer acadêmico, sempre se complica mais a se perguntar para ele, de 8 em cada 10 acadêmicos de direito, 8 dirão para vocês que a pior disciplina para eles é o direito tributário. Mas não é só por uma questão acadêmica a necessidade de simplificação, é porque tem tributos demais, redundância de tributos demais. Então, primeira prioridade de uma reforma tributária deve ser a sua simplificação. A outra, eu diria, combinada com essa primeira, é mudar o sistema regressivo para que seja um sistema mais progressivo. E isso só ocorre se nós começarmos a pensar que tem uma cúpula aqui, tem uma cadeia alimentar aqui no Brasil, né, das instituições financeiras, das grandíssimas fortunas, que é menos de 1% dos brasileiros, é 0,5% dos brasileiros, que tem que ter alguma tributação. E dessa tributação, veja, Zé, eu estou dando um exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do que está ocorrendo nessa semana
se eu não me engano, é no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos. Lá, estabeleceram a criação de um novo tributo sobre grandes fortunas para que esse tributo fosse destinado a melhorar a remuneração dos professores. Olha que ideia fantástica. Ou seja, cria um tributo sobre os que mais têm para que os professores sejam melhor remunerados para devolver com educação de melhor qualidade para a sociedade. Agora, como é que foi resolvido isso? Como é que vai ser resolvido isso? Vai ser resolvido agora na eleição presidencial. Os cidadãos de Wisconsin vão, além de eleger o presidente da República, vão dizer sim ou não a essa tributação, esse tipo de tributação. Eu acho que a consulta à sociedade brasileira que tem que ser feita é essa. Qual a tributação que tem que ter para bancar programas sociais, para ter o tamanho adequado do Estado? Na sua avaliação? O ideal seria, mas nem ouso chegar tanto. Eu acho mas que as pessoas não querem saber, né, de pagar mais imposto, né? Vão dizer, não quero. Eu acho que não temos que chegar tanto. O Congresso pode cumprir esse papel fazendo a reforma tributária baseada nesses dois princípios, simplificando os tributos e mudando o sistema regressivo que existimos de tributos. Senador, lá nos Estados Unidos tem uma história, uma cultura com plebiscito que é impressionante, né? Eu acompanhei uma eleição lá em que havia 50 perguntas no momento do voto, além a cédula é um livro, né? Um livro, biblioteca, o xerife, se o Walmart será instalado ou não no município, porque isso demanda de quebrar outras empresas. O pessoal até brinca, diz que as cédulas lá parecem gabarito do Enem. Alguns municípios, sim, né? Mas, senador, o senhor falou dois pontos aqui. O primeiro, o senhor falou em modernização do pagamento de impostos, não é nem da carga, mas de como pagar impostos. E nós ouvimos aqui no Frente a Frente de que o imposto moderno é esse de pagamento eletrônico. O IVA está ultrapassado e outros impostos, né? A reforma tributária que demorou tanto, foi tão debatida que ficou velha. Então, o ideal seria esse novo imposto. Por outro lado, o senhor fala e faz críticas à distribuição do bolo tributário, mas o Estado brasileiro é muito grande, gasta muito com salários e tem uma desigualdade, muita gente ganhando pouco, alguns ganhando muito. Quer dizer, como organizar isso aí, o tamanho do Estado e a atualização dos impostos? Bom, vamos lá. Então, primeiramente, sobre a tributação, o que eu acho que é fundamental, eu acho que não precisamos criar nenhum tributo novo. A proposta que eu tenho visto até agora do ministro Paulo Guedes, da equipe econômica, indica, usa o eufemismo de uma tributação eletrônica, que é um tributo novo. Se for uma tributação que substitua outros tributos, não tem problema. Em segundo lugar, eu imagino que, eu concordo com a sua máxima da necessidade do Estado passar a ser eficiente, né? Eu acho que isso passa sobre uma das reformas que nós estamos aí a debater, que é a reforma administrativa. Mas a reforma administrativa tem que ser reforma administrativa para valer. A que o governo passou para lá é a reforma administrativa meia-boca. Eu não acredito em reforma administrativa que acaba com a estabilidade do servidor público, que está do meio para baixo da pirâmide, e não toca um centímetro no topo do serviço público, que são os senadores, os deputados federais, os que estão na cúpula do Congresso, a magistratura, o Ministério Público. O governo federal justificou dizendo que, olha, são outros poderes, cada um que cuide de si, ou seja, caberia aí ao Congresso incluir os deputados e senadores e também o Poder Judiciário. Mas veja lá, isso vai ser feito? A iniciativa da proposta de emenda à Constituição é do Executivo. Não, assim, me permita, quem argumentou que cabe aos outros poderes, o presidente da República. Então, assim, uma rápida recapitulação de direito constitucional, meu querido ministro Paulo Guedes. O presidente da República, ele é titular para apresentar proposta de emenda à Constituição. Se ele é titular, ele tinha que ter apresentado nessa proposta de emenda à Constituição, que chegou no Congresso na reforma administrativa, como tocar esse topo da pirâmide, como atingir esses daí. Porque fica muito difícil até para o Congresso, Denise e Zé Maria, aprovar uma reforma administrativa, penaliza os que estão embaixo e não mexe uma vírgula. Senador, me surpreende porque representantes de servidores públicos, inclusive representantes do PV, dizem que é uma reforma do Estado, dizendo que é uma reforma profunda demais, muito agressiva. E o senhor está achando que é pequena, meia boca?
eu acho que ela não toca no ponto central. Ela, assim, ela toca numa questão... Ela é quase uma reforma de Estado. Ela toca uma questão toca numa questão delicada, que é a estabilidade. Assim, a estabilidade do servidor público, eu acho que nós temos que ter critérios, mas como está nessa proposta de emenda constitucional, você acaba com o servidor de Estado e transforma em servidor de governo. Isso é perigosíssimo. Em um país, olha, uma das grandes conquistas, Zé e Denise, da Constituição de 1988, foi o acesso ao serviço público só através de concurso de provas e títulos. Porque a nossa tradição até a Constituição de 1988, qual era? Era sempre do compadrio, era sempre do favor, era sempre do apaziguamento ou do apaniguamento com o governante do plantão. Se você flexibiliza a estabilidade ao ponto de que o governante de plantão vai poder modificar os servidores que estão com carreiras estáveis aí, você retorna em 30 anos o nosso direito administrativo, aí não avança. Ou seja, então não vai... o senhor acha que essa reforma não aprova do jeito que está? Sobre as duas reformas, Denise, tanto a tributária como a reforma administrativa, eu acho que o Congresso tem até o dia 15 de outubro aqui para votar alguma dessas reformas em primeiro turno. 15 de outubro. Nós estamos no final de setembro. A reforma administrativa não tem nem relator ainda, né? Não tem nem a começou reforma a tramitar. administrativa se esquece. Essa eu acho que só para o ano que vem. Reforma tributária, eu não sei se eu tenho tanto otimismo do presidente da Câmara, o presidente Rodrigo Maia. Tem que ter um texto de reforma tributária até 15 de outubro. Lembremos que a partir de 15 de outubro, aliás, antes disso até, tem a campanha eleitoral. Os deputados e senadores vão estar envolvidos nas campanhas dos seus candidatos, nos municípios. Quando terminar a campanha eleitoral, 15 de novembro, primeiro turno, segundo turno, dia 29 de novembro, aí nós já temos o final do período legislativo e a votação do orçamento. A própria votação do orçamento é uma questão que já iniciaremos o debate agora. E tem questões nevrálgicas no orçamento, por exemplo, que precisamos nos debruçar. Retirar recursos da educação e destinar recursos para as Forças Armadas, com todo respeito às nossas Forças Armadas, mas nós precisaremos, principalmente pós-pandemia, de mais educação do que recursos nas Forças Armadas. O orçamento para o ano que vem não deve ser aprovado agora. Pelo que eu vi lá, a ideia dos deputados é deixar um pouco assentar para ver como é que vai ficar, né? Eu acho que isso é temerário, Zé, porque, veja, primeiro, o seguinte, a Constituição determina também um prazo para votar o orçamento para que o Congresso entre em recesso. O segundo aspecto é que nós estamos sob a égide do ano da era cristã de 2020, de um ano totalmente extraordinário. Né? De um ano, veja, nós vamos sair, 800 e nós bilhões. Nós vamos sair do ano, déficit de ontem contado 860 bi. Vamos chegar em dezembro, escreva aí o que eu estou dizendo, a 1 trilhão de déficit. Pode chegar. Vamos chegar, a relação dívida-PIB vai ser de 100%. Sabe quando teve esse precedente na nossa história? Não teve. Ou seja, nós vamos ter que ter muito cuidado. Nós não podemos correr o risco de começar o ano de 2021 sem um orçamento. Chega a ser irresponsabilidade. Nós vamos precisar de um... E aí é uma escolha que vai ser feita. Mas nem a LDO foi aprovada, né? A Lei de Diretrizes Orçamentárias, então, que é o que rege a elaboração do orçamento. E é a única lei que impede o recesso parlamentar. Embora a gente já tenha visto por aí recesso branco, né? Que as pessoas fingem que está trabalhando, nisso, mas até o parlamento fez correto. Nós continuamos trabalhando no mês de julho, de forma remota, né? Então, e até por conta disso, nós temos muitos temas para debruçar, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária, antes de iniciar o próprio recesso. Por isso, eu considero muito otimista. Eu acho que, se até 15 de outubro nós não conseguirmos aprovar, se até 15 de outubro nós não conseguimos aprovar nenhuma das reformas, eu acho muito difícil nós termos tempo hábil para aprovar algumas das reformas nos 15 dias de outubro que restam e no mês de novembro, até por ser necessário dedicarmos a miúde para o orçamento do ano que vem. Ano que vem vai ter, o grande dilema que vai ser colocado é o seguinte, como nós reequalizamos a conta, como nós diminuímos a relação dívida-PIB, né, para dar um mínimo de segurança, primeiro, para atrair investidores, segundo, para estabilizar a economia, terceiro, para retomarmos o crescimento econômico. Porque se isso não acontecer, eu temo que nós já estamos assistindo. E ainda tem o teto de gastos, né? Pois se isso não acontecer, eu temo que estamos assistindo.
essa história da inflação de alimentos agora, dessa inflação de 0,33% desse mês, não é um raio de sol na noite, não é um raio deslocado no tempo. Isso são sinais de que, se não tiver uma disciplina fiscal mínima, não tiver uma restabilização fiscal mínima, nós podemos entrar 2021 com fantasmas da inflação de volta para nós. A inflação está apontando aí. Pois é, nós estamos aqui no Frente a Frente com mais um debate interessante que nós trazemos até você as ideias dos senadores, dos deputados e ministros, exatamente para você ter a sua política. É importante, política define a sua vida, a escola do seu filho, a sua moradia. Daí, esta importante ligação entre você e aqui a Rede Vida. Nós vamos agora no intervalo, 2 minutos, e já estaremos de volta aqui com o senador Randolfo Rodrigues.